Se você puder deixar aberto, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 1. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz eu estou abrindo. Eu vou abrir. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta hoje mesmo, sem fechar, para você acompanhar os textos que eu vou compartilhar. O reloginho já começou ali. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Então, para aí. Quem conhece, quem é leitor assíduo da Bíblia, sabe que aqui Jesus vai começar a proferir palavras sobre o Sermão do Monte. Então, esse é o momento em que Jesus vai pronunciar o seu mais famoso sermão, né, que é o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus profere palavras ou traz ensinamentos com relação ao reino. Então são palavras, ensinos com relação ao reino dos céus, ao reino de Deus. E quando você lê o Sermão do Monte, você vai perceber a abordagem que Jesus faz com relação a cada assunto que ele pontua ali no Sermão do Monte. E ele faz com muita clareza. O que ele faz com muita clareza? Ele não deixa muitas dúvidas. Ou seja, ele é direto sobre cada postura, cada conduta, cada direção. Em algum momento ali ele usa uma parábola ou outra, mas no geral, no ensinamento que Jesus traz no Sermão do Monte, ele é direto, né, ensinando ali sobre as atitudes, os princípios do Sermão do Monte. Então Jesus fala, ele aborda ali muitos assuntos, mas se eu for colocar, pontuar o Sermão do Monte aqui, abordar tópico por tópico, ponto por ponto do que Jesus fala, eu não vou conseguir fazer isso em uma ministração. Então, eu vou fazer um resumo ali do Sermão do Monte, na verdade, de um trecho dele, para que a gente possa compreender melhor o que Jesus quer nos ensinar através do Sermão do Monte. Então, ele aborda vários assuntos ali, vários temas, concernentes às coisas do reino dos céus. É interessante que a multidão está ali, mas a grande maioria dos pregadores, dos teólogos, dos que ensinam, acreditam que aquele sermão é direcionado justamente para os discípulos. Por quê? Porque é um padrão elevadíssimo. Quando você vê o Sermão do Monte, você nota que são condutas e posturas que são elevadas para alguém que ainda nem conheceu a Jesus. Por isso, ela se aplica a nós que somos discípulos. Então, como eu falei que eu vou resumir, eu vou pontuar alguns assuntos, resumindo, até chegar no trecho que eu quero, mas eu queria que nós orássemos, porque não quero que fique apenas como palavras lançadas ao vento, mas que o nosso coração, porque essa mensagem também é para mim, arde e queima no meu coração, mas que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Amém? Você pode curvar sua cabeça por alguns segundos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e nós vamos ser expostos à Tua palavra, Jesus. Senhor, que tudo isso que vai ser ensinado aqui possa ser aplicado por nós, Senhor. Que possa haver uma indignação santa no nosso coração, para que nós possamos alcançar o Teu reino. Mas, acima de tudo, abre o nosso coração, traz revelação a cada um desses irmãos que estão sentados aqui, Pai, para receber a Tua palavra em amor e para colocar em prática o que o Senhor quer nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você começa a acompanhar no capítulo 5, verso 1, a gente já leu. E aí você vai ver que Jesus começa a abordar alguns assuntos. Então ele fala ali de boa conduta moral e espiritual. São princípios que nós devemos seguir. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala sobre ser manso, ele fala sobre mansidão. Ele fala sobre misericórdia, sobre nós sermos misericordiosos. Ele fala sobre justiça. Ele fala sobre pureza de coração. São condutas que ele está ensinando ali com relação ao reino para os discípulos. No outro momento, ele fala sobre as consequências de seguir o verdadeiro evangelho, de seguir a Cristo, porque não basta apenas você ouvir as palavras, é seguir. E quando você segue alguém, você vai aplicar aquilo que a pessoa também faz.
Ele fala sobre as perseguições. Lembra que eu falei que Jesus é bem claro? Ele não está falando em parábola, ele está sendo direto. Ele está sendo direto naquilo que ele prega, que ele está falando. Ele também fala das nossas obrigações, como discípulos ou como igreja. Ele fala sobre nós sermos o sal da terra, ou seja, fazer a diferença na terra, no lugar onde nós estamos, em qualquer ambiente que a gente frequente. Ser sal é fazer a diferença. Ele fala sobre ser luz, sobre você não esconder essa luz, não esconder a candeia. Isso fala muito sobre posicionamento, sobre postura, sobre não se acovardar, às vezes mediante onde há trevas, onde há escuridão, onde há pecado. É você ser a luz naquele ambiente, você não se acovardar, nós não nos acovardarmos. Então ele deixa bem claro tudo isso, sobre a nossa postura. Ele também fala sobre o cumprimento da lei. Muitos pensam assim que depois que veio a graça, então agora ficou tudo muito mais leve. Eu posso permanecer do jeito que eu estou? Não, mas Jesus, ele reforça. Ele falava que antes o ato do pecado era considerado pecado. O ato do adultério, o fato consumado, era considerado pecado. Mas agora não, ele fala só de você olhar com teus olhos e desejar no teu coração, você já pecou, ou seja, o nível é extremamente elevado. E essas palavras, você imagina os discípulos sentados, a multidão estava lá, mas os discípulos sentados ouvindo tudo aquilo. Jesus também aborda o nosso relacionamento em vários aspectos. O nosso relacionamento como irmãos, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, quando ele fala sobre casamento ali, sobre divórcio, sobre adultério. Ele fala sobre o nosso relacionamento com o ímpio e com a sociedade. Quando se trata do nosso relacionamento com irmãos, ele fala muito sobre perdão, ele aborda aquelas questões sobre perdão. Se você vai trazer uma oferta ao altar e você se lembra que há algo ou alguém que tem algo contra você, você deve deixar a tua oferta aí e corrigir, se resolver aquela situação. Ele fala sobre perdoar. Ele fala sobre nós darmos a face quando nós levarmos um tapa, ou seja, quando nós fomos ofendidos, você dá outra face. No relacionamento com o ímpio. Com a sociedade, ele nos ensina a como praticar obras de caridade. É quando ele fala ali de esmolas, sobre você dar esmolas da maneira correta, como se faz, ou seja, tudo ensinado nos princípios do Sermão do Monte, tudo bem esclarecido. E ele também fala do nosso relacionamento com Deus, quando nós passamos já no capítulo 6, Jesus ali começa agora a falar do nosso relacionamento com Deus. Quando ele fala, ele ensina ali a oração do Pai Nosso. Ali ele está falando do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa intimidade com Deus. E ele ensina a como jejuar e a como orar da maneira correta. Então veja aqui que eu fiz um resumo praticamente do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte. O início do 6, e ainda no capítulo 6, mais à frente, agora Jesus começa a abordar assuntos assim mais individuais nossos. Ele começa a entrar na vida financeira, quando ele fala das riquezas. Ele fala para nós não ajuntarmos tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, mas para juntarmos tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Ele não está falando que nós não devemos trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a gente não vive. Que a gente não deve ter dinheiro. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que a gente não deve viver em função disso. Que não é esse o nosso propósito. E veja bem, eu sei que são palavras que se você começa a ouvir, você começa a se incomodar com isso. Mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É Jesus. Ele fala para nós não servirmos a mamon ou as riquezas. Entenda, não servirmos, não sermos servos, não sermos escravos. Ele deixa bem claro, ele é bem direto. Ele não usa parábolas, ele não usa algo que deixe uma dúvida ou um ponto de interrogação na nossa mente. Perguntando, será que é realmente isso que ele quer dizer? Não, ele é claro, ele é direto. E ele fala sobre as nossas preocupações com as coisas terrenas, ansiedades, conquistas pessoais. Ele fala para nós não andarmos ansiosos.
E é justamente nesse trecho, quando Jesus aborda coisas da nossa vida pessoal, das nossas buscas, das nossas conquistas, que Jesus parece dar uma ênfase maior. As nossas inquietações com relação ao dia de amanhã, os projetos pessoais, as finanças e as coisas do tipo. Jesus nos orienta a termos cuidado para não trocar as coisas do reino por coisas terrenas. Porque, como eu disse, as coisas terrenas, elas são superficiais, elas vão passar. Então ele está dizendo, olha, cuidado com o que você vai fazer, para você não passar a sua vida toda buscando algo que você não vai levar para o reino dos céus. E ele diz isso com clareza. E eu gostaria de me aprofundar um pouco mais sobre o que Cristo compartilha agora no capítulo 6, no verso 33. Então, depois dele trazer alguns ensinos para nós e abordar principalmente a questão da nossa vida pessoal, das riquezas, daquilo que nós corremos atrás, aquilo que nos preocupa, ele dá uma orientação. No capítulo 6, verso 33, ele fala assim: buscai, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas? Todas as coisas que a gente tem inquietações, todas as coisas que nos tiram a visão do reino, todas as coisas que fazem com que a gente fique correndo atrás, preocupado com o dia de amanhã, ele está dizendo que elas seriam acrescentadas nas nossas vidas. Então Jesus disse que nos abastaria de coisas que nos eram necessárias. Mas ele nos dá uma ordem. Às vezes a gente pega esse texto e só lê ali. Eu também muitas vezes pregava sobre dízimos e ofertas, né? Falando para o irmão, descansa porque o Senhor vai prover. Isso não é mentira, é verdade. É verdade, é fato, isso é promessa do Senhor. Mas olha a ordem que ele dá. Ele fala assim, busquem o reino. Ele fala que nos abastaria disso, mas ele fala, busque o reino. Busque o reino de Deus. Mas Jesus, ele não para no busque o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai além. Ele fala assim, buscai primeiramente o reino. Busque primeiramente o reino e essas coisas vos serão acrescentadas. E quando Jesus fala buscai primeiramente, ou quando eu falo para você buscar algo primeiro, ele está nos falando de prioridade. Ele está falando que o reino de Deus é prioridade acima de todas as outras coisas que nós buscamos. E por isso justamente que ali ele fala aos discípulos, porque são palavras, eu entendo que duras, talvez para o ímpio quando ele ouve isso e fala, eu tenho que dar prioridade ao reino de Deus, e talvez não prioridade às minhas coisas, as coisas que eu desejo, é isso que Jesus está falando. Então colocar algo em primeiro lugar fala de prioridade. E é isso que Jesus nos pede quando nós dizemos sim para Ele. Quando eu e você, nós dissemos sim para Ele, irmãos, nós não dizemos sim para o chamado apenas. Quando você recebeu um chamado ministerial, você não disse sim para o chamado. Quando o pastor te chama para você ser voluntário em algo, você não está dizendo sim para o pastor. Você está dizendo sim para Jesus. Quando os irmãos que com toda a técnica sobem ao louvor e cantam e adoram ao Senhor, você não está dizendo sim para o louvor ou para o ministro de louvor, o líder. Você está dizendo sim para o Senhor. Quando o pastor pede para que eu venha pregar aqui, ou qualquer outro preletor, eu não digo sim ao pastor, eu digo sim ao Senhor. E quando eu digo sim a Ele, irmão, não tem como correr, porque Ele pede prioridade. O sim que nós dissemos a Jesus, Ele vai pedir prioridade para nós. Isso é fato. E nas entrelinhas, irmãos, Jesus está dizendo assim para mim e para você. Você pode ter sonhos, você pode ter projetos, você pode correr atrás de conquistas pessoais. Mas uma vez que essas conquistas, esses sonhos e projetos não forem os sonhos e projetos de Deus para mim e para você, elas não vão ser prioridade para Ele. Uma vez que eu escolher algo que não esteja no centro do propósito de Deus para mim e para você, não vai ser prioridade para o Senhor. E preste muita atenção, irmãos, eu não estou dizendo que
a gente não deve trabalhar, que nós não devemos nos aprimorar fazendo cursos, ou que nós devemos viver em função de uma denominação ou dentro de um ambiente de igreja e fugirmos do mundo e viver 24 horas dentro de um prédio. Não, eu não estou falando isso, eu estou falando de algo que vai muito mais além. Eu estou falando do reino. Até mesmo porque eu entendo e sei que tem irmãos aqui, eu não sei se o Everton, eu sei do Everton Pio, né, vários outros irmãos, vou dar um exemplo de alguns aqui. Eu sei que eu acompanho ele pelas redes sociais e sei que dentro do trabalho dele, ele manifesta o governo do Senhor, o reino do Senhor. Tem vários... Quem aqui trabalha para o Everton? O Everton Pio? Pode levantar a mão. Ele manifesta o reino, abençoando as pessoas, abençoando os irmãos da igreja. Eu assisto, às vezes, as lives dele ou algumas coisas no Instagram. Ele fala do Senhor. O mesmo, vou dar um outro exemplo, o Ney, conheço. Tem irmãos que trabalham para o Ney. Conheço o caráter, ou seja, não é uma questão de você deixar de estar dentro dos seus sonhos e projetos. É uma questão, se Deus está engajado nos seus sonhos e projetos, nos nossos sonhos e projetos. O problema é quando isso se torna uma prioridade nas nossas vidas, e Jesus ele quer nos alertar que as coisas materiais serão corroídas pela traça e pela ferrugem. Imagine a gente correr ou boa parte da nossa vida atrás de algo que nós não vamos levar para o reino do céu. É esse o alerta que Jesus está dando. É essa direção que Jesus está dando. Como eu falei, essas falas elas parecem um tanto quanto duras. Mas irmão, quando você lê a Bíblia e você presta atenção, o próprio Jesus, ele é firme quando se trata de propósito. Ele é duríssimo quando se trata de propósito. Quando se trata de interromper algo que ele começou a fazer ou que ele está fazendo e alguém tenta interromper ou pensa que vai interromper. Jesus é muito firme. Em Mateus 16, 24, Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele finaliza com siga-me. Se você e eu quisermos seguir a Ele, esse é o evangelho de renúncia, é o evangelho verdadeiro. E qual que é essa renúncia? É a aplicação dos princípios que nós começamos a ler ali no capítulo 5 de Mateus. É você negar-se a si mesmo tendo humildade, é você tendo mansidão. Muitas vezes negar os nossos projetos pessoais, que a gente acha que é bom para nós, mas Deus sabe de todas as coisas. Então ele fala sobre negar-se a si mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho, que exige sacrifício. E é o próprio Jesus que está falando, não sou eu. Interessante também que em Mateus 8, 22, um dos discípulos queria um tempo para velar pelo pai dele. E olha o que Jesus fala para ele. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Irmãos, nós estamos falando de alguém que queria velar o pai. Que indelicadeza de Jesus. Jesus não está falando para ele: olha, não vai velar o seu pai. Não, se você quiser me seguir, eu não posso esperar pelo seu pai ou por algo que você tem que resolver. Não, eu vou continuar. Se você quiser parar, pode parar por aí. Mas eu tenho que continuar, porque existe um propósito. Deus tinha algo para cumprir e ele não podia parar naquele momento para satisfazer ou suprir uma necessidade emocional daquele discípulo. Imagine se, não estou falando que vai acontecer, irmão, fique em paz. Mas isso fala de confronto. Quando nós somos confrontados com algo que nós queremos fazer, mas Deus diz não. Ou Deus usa a vida do irmão para dizer não para nós. Ou usa a vida do pastor. Em outro dado momento também, Jesus repreende o próprio Pedro. Em Mateus 16, 23. Pedro estava tendo um ato de caridade. Olha Pedro, querendo salvar Jesus da crucificação. Aparta de mim, Satanás. Olha o que Jesus fala para Pedro. Por quê? Porque o propósito era a cruz. Pedro queria fazer um ato de caridade para Jesus, mas o propósito era a cruz. Então Jesus é firme e é muito direto quando se diz respeito àquilo que ele quer que seja cumprido, ou aquilo que ele tem como propósito, como meta.
Infelizmente, irmãos, isso é uma realidade. Eu falo com muito temor no coração, até porque eu entendo que eu não sou o pastor da igreja, eu não sou o pastor Ricardo. E tem palavras que às vezes são duras e confrontam, mas eu falo com os irmãos com todo o meu coração, em amor, porque essa mensagem, como eu disse, também é para mim. Mas eu sempre peço autorização ao pastor, a gente sempre compartilha das mensagens. Eu falo, pastor, o Senhor está falando isso no meu coração. Então eu falo com a autoridade e a liberdade que o pastor Ricardo nos dá. Eu não sou o pastor da igreja, mas eu falo com a liberdade que o pastor me dá. Então, infelizmente, irmãos, nós vemos hoje muitos pregadores flexibilizando o evangelho. Ou seja, o evangelho de renúncia, o evangelho onde se paga um preço, o evangelho onde você vai se desgastar, o evangelho onde você vai se negar a si mesmo, ele está sendo extinto por muitos pregadores. E pregar algo que não é realidade, que Jesus ensina, vai trazer um acúmulo de pessoas sem transformação. Porque se eu chegar aqui e ouvir, ou em qualquer outra denominação, em qualquer igreja, e eu ouvir que eu não preciso aplicar isso, que eu não preciso ser transformado, irmão, nós vamos fazer um amontoado, um aglomerado de pessoas que não querem seguir Jesus. Elas querem o que Jesus tem para dar. E quando você confrontá-las com a realidade, a primeira coisa que vai acontecer, elas vão se indignar contra você e dizer que o evangelho que você prega é errado. Quantos estão entendendo? Amém? Então os princípios do Sermão do Monte, eles devem ser uma realidade para nós até os dias de hoje. O princípio do Sermão do Monte é o princípio do evangelho real. Agora, qual que é esse propósito que eu estou falando, que Jesus tanto tem, quando Ele nos direciona, quando Ele nos orienta, quando Ele nos exorta? Qual é esse propósito? O propósito de Jesus, através disso, é estabelecer o reino ou o governo de Deus aqui na terra. Quando nós oramos o Pai Nosso, que diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o quê? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aonde? Aqui na terra. Então esse é o propósito, estabelecer o reino, o governo do Senhor aqui na terra. Porque no céu já é estabelecido. O governo de Deus deve ser estabelecido por toda a terra, como é no céu. Então Deus deve governar na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, no nosso relacionamento. Então entenda que eu não estou falando apenas aqui de nós como igreja, congregando juntos. Não, eu estou falando que lá fora, dentro da nossa casa, o governo deve ser estabelecido, o reino, Deus deve ser o centro. De que maneira? Aplicando esses princípios também dentro da minha casa, no meu trabalho. Mais para frente eu vou falar um pouco disso. E a igreja é o instrumento para que isso aconteça. Mas como nós, como discípulos, nós devemos fazer isso? Aplicar, por isso que esse sermão deve ser seguido, esses princípios devem ser seguidos por nós, para que esse governo seja estabelecido. Agora eu quero fazer uma pergunta para nós, e foi essa pergunta que eu me fiz e tenho me feito. Principalmente quando eu não sou muito assíduo de pregações de internet, confesso aos irmãos. Eu ouço sim, mas eu ouço assim, pregações mais antigas, pregadores mais antigos, e não sou nada contra, tá, irmãos? Só para vocês entenderem. Mas como nós vamos fazer isso? Eu fiz essa pergunta para mim. Se nós não tivermos uma boa conduta moral e espiritual, se nós não tivermos mansidão, se nós não tivermos e exercermos misericórdia, se nós não tivermos senso de justiça, como nós vamos manifestar o reino do Senhor? Se isso não for uma verdade, comece em nós. Estou falando no individual. Como eu, Éder, vou manifestar o reino se eu não tiver isso como princípio dentro daquilo que eu vivo? Se eu não for sal e luz, se a igreja não for sal e luz, como que eu vou manifestar se quando chegar lá fora, ou até mesmo dentro de casa, eu for condescendente com o pecado, dentro do ambiente onde eu vivo?
Como? Se eu não vou ser sal e nem luz, se o reino ainda não está estabelecido aqui dentro, como eu vou estabelecer ele lá fora? Como a igreja vai fazer isso? Se eu não conseguir aplicar os simples princípios que nós lemos aqui. Se eu não me relacionar segundo Jesus ensina, como eu vou aplicar os princípios e manifestar o reino se eu não me relacionar segundo aquilo que Jesus ensina? Perdoar. O perdão hoje ele virou justiça própria. Caminhar mais uma milha, irmão. Caminhar mais duas, na verdade. Quando o irmão pede para você caminhar uma, Jesus manda você caminhar duas. Como que eu vou aplicar ou manifestar o reino se eu não aplicar esses princípios? Caminhar 2 milhas dentro do meu casamento, dentro do meu trabalho, com o meu cônjuge, quando ele não faz algo que me satisfaz o meu ego, eu vou largar a mão. Como? Isso fala de prioridade, o reino é prioridade. Dar outra face. Irmão, quem aqui dá outra face? É lógico que Jesus não está falando somente no sentido da agressão física ali, mas quando você recebe uma ofensa, a primeira resposta nossa é ofender de volta, é buscar a justiça dentro de nós, independentemente se eu estou certo ou errado. Jesus não fala, dê outra face se você estiver certo. Não, se você estiver errado, perdão. Ele fala, dê outra face. Por quê? Porque nós somos mansos. Hoje na sociedade, se você falar isso, é um absurdo. Quem quer ouvir esse tipo de pregação hoje? Quem quer ouvir essas verdades hoje? Fala, eu. Eu vou dar uma oportunidade para você. Fala assim, eu. É isso, somos nós. A igreja. Se nós não orarmos uns pelos outros, ou se nós não orarmos por aquele que nos perseguem, como orar por aquele que me persegue, irmão? Mas é princípio, é o que ele diz, é o que ele ensina, é o que ele pregou. Como orar por alguém que me persegue, como abençoar a vida de alguém que me persegue, mas é princípio, estabelecido por ele. Como nós vamos alcançar o reino e manifestar o reino, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, se dentro da minha casa eu não tirar um tempo de devocional, se eu cultuar apenas quando eu estou aqui, se assim como o Henrique Paiva falou aqui, se eu não andar ao meio da rua, às vezes em pensamentos, orar ao Senhor constantemente, se eu não tiver intimidade com o Senhor, como eu vou manifestar o reino? E a última pergunta que eu me fiz é, como eu vou manifestar o reino, como igreja, se eu tiver outras prioridades? Se a prioridade não for o reino. Irmão, o reino não vai ser estabelecido na terra enquanto a realeza tiver outras prioridades. E mais uma vez eu reforço, eu não estou falando de você abandonar alguma coisa, não estou falando disso, irmão. E eu sei que eu estou falando aqui com irmãos inteligentes. Eu estou falando sobre a prioridade. Enquanto eu tiver algo que é prioridade para mim, que não o reino, eu não vou conseguir estabelecer aquilo que Jesus está me direcionando a estabelecer, o reino do Senhor na terra. Irmãos, o Sermão do Monte, ele é um manual de instruções resumido que Jesus nos deu para alcançar esse propósito, o reino. Então ele deve ser seguido por nós. Mas como eu falei, veja que a cada dia ou a cada ano que passa, ele vai ficando mais fora de moda. Para muitas igrejas, infelizmente. Como eu falei, eu sempre falo com muito temor. Mas como a igreja quer alcançar uma multidão lá fora, muitas vezes apontando o pecado do ímpio, direcionando o pecado do ímpio, ou às vezes até acusando, se dentro da própria igreja não houver, não sei se é essa palavra, uma transformação genuína. E o que me assusta, irmãos, como eu falei, às vezes eu vejo alguma ministração de internet e eu vou direto nos comentários. O que me assusta é o comentário de irmãos contra irmãos. Um falando mal da pregação do outro. Eu não estou falando de heresia, irmão. Nós devemos combater heresia. Eu estou falando de pregações, de métodos. Isso me assusta. Agora, como o ímpio vai receber uma palavra se nem o crente está recebendo? Então, o que me assusta, irmão, não é o ímpio chegar aqui
ele ainda não foi convencido pelo Espírito Santo e ele achar duras demais essas palavras, e ele sair daqui bravo do culto, isso não me assusta, porque o Espírito Santo vai convencer ele. O que me assusta é quando eu vejo um crente que lê a Bíblia e está lá exposto que essa é a verdade, e ainda assim ele sai dentro de um culto, não estou falando aqui da comunidade Teleios, eu estou falando num geral, como igreja, e ainda assim ele consegue sair do culto falando que aquilo não é para ele, que aquilo é duro demais e que esse evangelho é duro demais, sendo que essa é a verdade. Então não me assusta a conduta do ímpio, me assusta a conduta do crente. Então por que nós devemos seguir o Sermão do Monte? Porque nós somos cristãos. Porque nós somos cidadãos do reino. E nós precisamos nos portar como tal. Na verdade, Jesus só está nos preparando para aquilo que nós vamos nos comportar lá no céu. Então melhor começar a fazer agora. Melhor já ir treinando. E o reino precisa ser manifesto na terra. E deve ser através de nós, e vai ser através de nós que isso vai acontecer. Trazendo para os dias atuais, nós devemos buscar e dar prioridade ao reino, aplicando esses princípios que Jesus nos ensina através do Sermão do Monte. Mas aonde? Na nossa casa, no nosso trabalho e estudos. Então Deus deve governar na minha casa. Eu devo aplicar os princípios do Sermão do Monte dentro da minha casa, através da minha oração, através do meu devocional, através da maneira como me comporto com meus filhos. Eu devo ensinar. No meu trabalho, as pessoas devem olhar para mim e falar, não, aquele ali é crente. Aquele ali dá um bom testemunho, aquele ali é exemplo. Como eu falei de outros irmãos aqui. Você vê que não é uma questão de você não poder trabalhar, não é uma questão de você não querer ser bem próspero, não é uma questão disso, é uma questão de onde está a sua prioridade. O pastor Ricardo falava, o pastor Edmar compartilhou no grupo tempos atrás, em que ele orou para uma determinada pessoa no trabalho, e a pessoa foi curada de uma enfermidade séria. Por quê? Porque ele está manifestando o reino de Deus no trabalho onde ele está. E às vezes a gente deixa passar em branco, irmãos. Qual foi a última vez, por exemplo, que eu me incluo nisso, eu e você, nós oramos por alguém dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ambiente? Se você faz isso, glória a Deus, irmão, continue fazendo, porque você está buscando o reino. O reino está sendo prioridade na sua vida, até mesmo dentro do seu trabalho, dentro da tua escola. No trabalho e estudos falam da necessidade, mas também de projetos pessoais. E são o que nos preocupam. Jesus não disse que nós não devíamos fazê-lo, como eu já falei. Mas que a gente não devia viver em função disso. E onde é o outro lugar onde eu devo manifestar o reino de Deus? Na igreja local. Nós como igreja aqui. Muitas vezes respondeu o chamado. E às vezes quando a gente fala responder o chamado, o irmão já fica, já vai falar de liderança. Não, irmão, fica em paz. Até porque eu entendo que o Senhor, Ele dá liberdade e capacitação para todos liderarem, ou um ministério, ou algo assim. Mas você não precisa de um ministério para manifestar o reino de Deus. Você pode manifestar o reino de Deus através do chamado. Às vezes Deus te chama para orar de madrugada, para você interceder por alguém, para você manifestar o reino do Senhor lá no seu cotidiano, no seu dia a dia. Deus trabalha dessa forma. E muitas vezes nós não damos prioridade para o chamado do Senhor, para aplicar aquilo que Deus nos ensina. Falar do Evangelho, evangelizar alguém. Então, como igreja, esse é o nosso papel, porque eu entendo aqui que tem níveis de pessoas, tem aqueles que chegaram, sei lá, 1 ano, tem aqueles que chegaram a 5 dias. Isso não impede você de manifestar o reino. Você pode manifestar o reino. Você não é líder, mas isso não impede você de manifestar o reino. Aquela mulher samaritana, quando Deus ofereceu água, Jesus ofereceu água para ela,
quando ele ofereceu a vida dele para ela, na verdade. Minutos depois, aquela mulher já estava evangelizando. Era um ministério evangelístico ali, já nasceu. Minutos depois, então, e não importa quanto tempo você está aqui engajado como igreja, não importa. Isso não impede você de manifestar o reino. Nos meus relacionamentos, no meu casamento, às vezes como é difícil falar no casamento, a igreja... É difícil falar no casamento de alguém, é difícil direcionar, porque há muita vaidade, há muito eu. Às vezes é começar a colocar essa técnica, pastor Edmar, pegar o sermão do monte para o casal. Vamos lá, vamos ver o que a palavra diz. É isso. E nós vivermos isso dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, com os amigos. Não quer dizer que você vai abandonar os amigos, o mundo. Não, irmãos. Quer dizer que você vai manifestar o reino lá, sendo sal da terra. Com os irmãos da igreja. Também, como tem dificuldade da gente se relacionar às vezes. Como tem problema, como tem conversa, como tem isso. Mas irmãos, lê o Sermão do Monte. Se estiver bravo com o irmão, lê o Sermão do Monte. Quer se vingar? Lê o Sermão do Monte. Jesus fala para a gente orar pelos inimigos. Às vezes tem irmão que se pudesse ir lá fazer uma oferenda para um despacho contra o outro irmão, ele faria. Mas Jesus está falando para a gente orar. Porque é assim que nós vamos alcançar o reino. Eu sou apaixonado pela igreja, irmão. E eu sei que você que está aí sentado também é apaixonado pela igreja. Porque quem conhece um pouco da minha história com a minha esposa, sabe que quando nós chegamos na igreja, acho que nem o mundo não queria mais a gente. A gente era tão ruim que nem o mundo queria a gente. Então eu sei a importância que a igreja tem na minha vida. Eu tenho convicção de quem eu era. Eu sei a importância que a igreja tem na minha vida. Eu sei a importância que os irmãos têm na minha vida. Eu estou aí na comunidade Teleios há cerca de 14, 15 anos. E eu sei a importância que a igreja teve na minha vida quando nem o mundo mais me queria. Quando nem para o mundo mais eu tinha importância. Me lembro do testemunho do Mateus, quando ele subiu aqui, né, se me permite falar, ele falou da importância que a igreja teve na vida dele. A importância do amor da igreja na vida dele, por isso ele está aqui até hoje. A igreja é tão fundamental na minha vida que eu estou aqui até hoje. Mas, irmãos, a igreja foi importante na minha vida graças aos irmãos que estão sentados aqui, muitos. Hoje eu olho aqui o Mateus, que desde o começo, o Jefferson, o pastor Edmar, Diogo e Bianca. A gente conhece a história um pouquinho, e outros irmãos que eu não consigo falar, Luiz. Cada um aqui tem uma história, mas a igreja foi fundamental nas nossas vidas. Mas não foi qualquer igreja. Quando eu cheguei, e continuo vendo isso, eu vi irmãos cheios do Espírito Santo. Eu vi irmãos extremamente comprometidos com esse evangelho. Eu conheci pastores extremamente comprometidos com esse evangelho. E eu só fui transformado porque aquilo que eu ouvia desses irmãos que estão sentados aí, era aquilo que eles viviam. Tudo que eles pregavam, tudo que eles falavam, era aquilo que eles viviam. Então eu posso falar, com certeza, sobre o caráter do Diogo e da Bianca, do pastor Edmar. Eu posso falar, porque eu assisti. E eu vi, eu sei a importância que a igreja tem na minha vida. Por isso que hoje eu estou aqui. E você tem que ter a dimensão da importância que a igreja tem na sua vida também. Porque é através do testemunho desses irmãos que continuam manifestando o caráter de Cristo, é que motiva você a ser moldado, é que motiva você a continuar, é que motiva você a falar assim, não, eu vou seguir aquilo que ele está pregando, falando e fazendo também. E muitos desses irmãos nem estão aqui mais hoje, mas ainda assim foram bênção na minha vida. Ainda assim foram fundamentais para que
eu pudesse ser transformado. Eu falava ontem teve o evento dos homens, e eu conversava com o irmão Gessé, e eu falava justamente dessa mensagem. Eu falava: Gessé, sempre quando o Senhor me traz algo, parece que é algo que confronta, mas eu tenho entendido isso e pedido graça da parte do Senhor para que eu possa cada dia ministrar com mais sabedoria. Eu sei das minhas limitações, mas nesse período em que eu me converti, o que eu mais me lembro, e eu falava para ele, eu falava: Gessé, eu chegava nas pregações todo torto, todo, sabe, aprendendo ainda, sendo transformado pelo Senhor. Mas eu me lembro que eu pegava umas pregações, sabe quando Deus te dá umas pancadas, irmão? Eu pegava umas pregações assim, que Deus batia de um jeito e batia, mas eu saía de lá rindo, eu saía de lá feliz, porque eu começava a enxergar uma realidade que eu estava vivendo, mas Jesus estava me mostrando outra coisa. Ele falava para mim: você não precisa ser isso. Então, porque eu convivi com homens e mulheres que estão sentados, inclusive aí hoje, cheios da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, que não se acovardaram e tiveram a coragem de falar verdades em púlpito, verdades sobre até a minha própria vida. E aquilo, eu aprendi com aquilo, e aquilo foi me moldando e me transformando. Por conta desses homens e mulheres corajosos que não retrocederam, que continuaram pregando a verdade, e não só pregando, mas fazendo, cumprindo a verdade. Então eu saía das ministrações espancado espiritualmente pelo Senhor, mas eu saía feliz, e eu chegava em casa com a minha esposa e a gente compartilhava: não, olha, nós precisamos viver isso, isso, isso. E quando chegava no outro domingo era outra pancada, e nós precisamos viver isso, isso, isso. E a gente ia sendo moldado segundo o caráter de Cristo, porque eu vivi dentro de uma igreja que pregou o Evangelho e prega o Evangelho verdadeiro. E foi isso que gerou transformação. E é isso que Jesus hoje ele nos fala do Sermão do Monte, irmão. Continue pregando, continue aplicando, continue fazendo, continue sendo aquilo que você prega. Ainda que às vezes vá incomodar, continue pregando. Siga os princípios. Se você às vezes estava meio mais para lá do que para cá, é hoje sua oportunidade de retomar, de voltar a aplicar aquilo que o Senhor nos direciona. Eu queria que a banda subisse em nome de Jesus. Como eu falei, irmãos, em um dado momento, quando Jesus prega um outro sermão e fala algumas outras palavras, alguns discípulos falam assim: duras são essas palavras. E eu me lembro de um momento também que eu estava sentado com o pastor Ricardo, e eu falava para o pastor Ricardo, você acha que às vezes eu não tenho vontade de chutar o balde? Quem aqui tem? Quem aqui já teve? Levanta a mão aí, irmão. Se eu não teve, você ora por mim. Irmão, tem vezes que eu falo: meu Deus do céu. Mas aí eu olho assim a tudo ao redor, 15 anos caminhando juntos, e eu falo: para onde eu vou? Eu falo como Pedro disse. E eu faço a mesma pergunta para você, irmão: para onde iremos nós? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu falei: pastor, para onde eu vou, pastor, se eu me cansar disso aqui? Eu convivo muito mais com os irmãos aqui do que com a minha própria família. Eu tenho muito mais contato com os irmãos do que com a minha própria família. Por conta das escolhas que eu fiz, por conta do chamado e da prioridade. Mas eu não abandonei a minha família. Mas o reino continua sendo prioridade para mim. Porque eu sei que eu preciso alcançar o reino aqui na terra para que eu tenha a eternidade toda com a minha família. Tenho a eternidade toda com meu filho, com meus pais, com meus irmãos, mas eu preciso buscar estabelecer o reino de Deus na vida deles também. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.